Renan, outra proposta de vocês é a desfavelização, né? Você podia explicar também o que que é isso e o pessoal que mora nas comunidades deve ficar preocupado? Não, pelo contrário, né? Eu vou salvar eles têm que ficar felizes. A desfavelização... assim, eu também recebi uma pergunta da Folha de São Paulo, né? Que eu falei assim, olha, uma pessoa que mora numa favela, ela não é hoje um cidadão, ela não é um titular de direitos, ela no máximo é titular de deveres. E ela vive diante de um sistema jurídico paralelo, não escrito, que é o do crime organizado. Que às vezes até é escrito, tá? Mas, enfim. O que é a política de desfavelização? É você entender que você tem milhões de brasileiros que vivem num arranjo urbanístico e social que aumenta a incidência de crime organizado, que aumenta a incidência de tuberculose, que é uma doença que nem é uma doença tão preocupante no geral, mas nas favelas ela tem uma incidência muito maior, em algumas favelas é 11 vezes maior, que tem uma taxa de gravidez na adolescência muito maior, que o desempenho das crianças é menor, que tem taxa quase baixa ou quase nenhuma de saneamento básico, às vezes tem fornecimento de água, depende da favela, depende da cidade, e que as pessoas estão urbanisticamente distantes também de onde elas trabalham. Ou seja, é apenas um aglomerado muito ruim. Você vai ter que separar as favelas de acordo com 2 critérios macro que vão se dividir em 4 modelos de operação. Que é se aquela favela está numa área de interesse econômico maior ou menor e se ela está numa área plana ou uma área de encosta. Se é uma área de encosta e ela tem um alto interesse econômico, por exemplo, uma parte importante das favelas no Rio de Janeiro, você vai ter que fazer uma realocação das pessoas, você vai construir prédios, você vai também usar aquele espaço para investimentos privados, porque vai ter interesse privado em participar daquilo. Se a pessoa está numa encosta, como por exemplo em Juiz de Fora, que nesse ano teve aquela crise com as chuvas, eu mesmo fui visitar ali. Pois bem, ali o interesse econômico talvez não seja tão grande, mas você vai ter que tirar essa pessoa da encosta. Agora, uma favela plana com interesse econômico, Paraisópolis tem um misto, mas Paraisópolis tem uma parte importante plana. O próprio governo estadual já está fazendo um trabalho de desfavelização ali, entendendo que haverá interesse econômico porque é uma área nobre. Ou seja, você vai ter modelos diferentes para modelos diferentes de favela. E todos passam pela urbanização. Aí no final vai falar, mas com que dinheiro? Pois bem, não apenas temos que gerar espaço fiscal para aumento e investimento de infraestrutura, e este é um investimento fundamental de infraestrutura, como haverá o convite à iniciativa privada para participar nas PPPs, especialmente nas áreas em que há interesse econômico, e criação de uma modalidade em que, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega Paraisópolis, você vai dar o título de propriedade para a pessoa e você vai fazer a reforma na casa dela para fazer a adequação. E você vai fazer os equipamentos urbanos ao redor. Aquele título de propriedade vem com um valor muito módico. Eu estou pegando até a experiência que o Mauro Mendes e o governador, o Piveta, estão fazendo lá no Mato Grosso, de você pagar um valor mensal mínimo, menor do que o da Minha Casa Minha Vida. Até porque essa pessoa já entrou como se fosse a entrada com o barraco dela ou a casa dela. E aí, nessa adequação que é feita, a pessoa ganha um título de propriedade, que acaba sendo formalizado na economia. Aquilo vai acabar se pagando também, porque aquela pessoa é formalizada na conta de luz que ela paga, no próprio IPTU que ela paga, com um regime de transição, que ela está saindo hoje de um processo completo de informalidade para um processo de formalidade, e esse recurso que retorna à economia acaba financiando ao longo do processo. A gente apresentou no Livro Amarelo um estudo interessante sobre como transformar isso em algo economicamente viável, porque o custo, se eu for fazer do zero, seria de mais de R$1 trilhão. Então a gente está falando de um projeto de 15 anos que tem que ser uma política de Estado, e que tem que ser acompanhado de mais uma coisa, um estatuto da desfavelização, que passa por impedir, utilizando os satélites, toda nova invasão de território urbano, rural, claro, mas tem um problema de favelização do campo com o MST, mas todo o processo de favelização, inclusive um acompanhamento muito sério sobre os tais movimentos de moradia, que trabalham basicamente com especulação imobiliária, com invasão de terrenos e com o uso dessas pessoas como bucha de canhão. Então, invadir terreno público ou privado tem que ser muito combatido. Tem que passar a régua nisso. Passar a régua, e quem hoje mora numa favela tem que entender que ele vai ser alvo de um plano, e um plano que vai entregar dignidade e cidadania para ele. Candidato, deixa eu só voltar um pouquinho para a economia. Há alguma perspectiva no seu governo de redução de ministérios, redução de cargos comissionados? Tem meta para isso? Redução de ministérios, assim, por mais que seja um sinal que você passa, apresentar isso como nossa, eu estou reduzindo os gastos, isso aí acho que é meio conversa. É legal, tipo, vai o Milei, afuera, afuera, afuera. Mas quem está no ministério hoje com um cargo que não é comissionado, ele vai continuar na folha. O prédio vai continuar existindo, pertence à União. Acho que o critério que tem que utilizar é, vou remodelá-los de acordo com o modelo de gestão. Então, o Kim Kataguiri vai tocar um ministério de gestão nosso, que vai congregar previdência, que vai congregar trabalho, que vai congregar planejamento. Ou seja, a ideia nossa, inclusive, com ele, é a gente montar uma espécie de uma startup no próprio Palácio
do Planalto, junto com a Secretaria-Geral, congregando essas áreas que são estratégicas. E esse próprio Ministério cuidar de a gente olhar todo o capital humano que a gente tem à disposição, como uma espécie de um super RH, e aí você fazer as relocações e readequações que são necessárias. Até porque existe assim, muito preconceito com o comissionado, mas em muitos ministérios, em muitas prefeituras, é o comissionado que toca a gestão. Então, boa parte da equipe técnica, que a gente chama dos ministérios da Fazenda, que passa para eram bons cargos técnicos comissionados que foram colocados lá. Então, você não mexeria nisso? Ou mexeria não, eu de uma forma relocaria muito de pontual? acordo com a necessidade de gestão. Eu botar uma meta específica, para mim é mais perfumaria e eu fugir do que é verdadeiramente popular, mas gera resultado fiscal. Eu falo da desindexação do salário mínimo, da aposentadoria do BPC, do aumento do salário mínimo, é impopular, mas te dá resultado fiscal muito grande. Muito grande. Isso vai permitir que os juros caiam, que o dinheiro das pessoas valha mais, inclusive do aposentado. O dinheiro dele vai valer mais no fim do dia. Só que aí eu falo isso, não dá tanto voto que eu falo, eu vou cortar 20 ministérios de uma vez. Eu acho isso bobo, honestamente. Eu acho que tem que obedecer critérios de gestão. É isso. Reforma de Previdência. Reforma paramétrica, está inclusive protocolada por nós. A gente tem que alterar os parâmetros, vocês têm que um gatilho automático. Inclusive a OCDE tem uma lista das nações que trabalham nessa linha, que é você tem um gatilho automático conforme a idade avança, naturalmente o sistema previdenciário se adequa àquilo. E nós temos que reduzir as exceções. Reduzir ou quase encerrar as exceções. Nós temos tanta exceção, e a última reforma incluiu tanta exceção, que no fim do dia ela nunca tem o efeito que ela precisa, tanto que ela precisa ser refeita. E eu vou te falar, eu gostaria de passar a Previdência junto nesse pacote que envolve desvinculação e desindexação, na transição. Só para fechar, para entregar para o Duda, né? Eu queria aproveitar só explorar uma questão sobre incentivos fiscais. O senhor, num eventual governo Renan Santos, o senhor cortaria incentivo fiscal ou faria uma análise, faria uma readequação? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Vou cortar muito incentivo fiscal e também farei muita readequação. Você tem modelos que funcionam e modelos que não funcionam. O do agro funciona. O do agro funciona. E quando comparado aos nossos concorrentes no mundo, o subsídio é muito menor do que os nossos concorrentes globais. E o agro, ele se tornou uma cadeia que hoje ela não é apenas agro. Quem vai no Mato Grosso, eu fui no Maranhão, que é uma das regiões... Você é do Maranhão. Sim. Você vai para a região de Balsas, hoje você tem usina de etanol lá em Balsas. E é o agro, o capital do agro, gerando tecnologia e se tornando agroindústria, para exportar. Aquilo mudou a dinâmica em Balsas. Quando você vai para Pinheiros, a terra do Sarney, você vê um negócio decadente, triste. Você vai para Balsas, por mais que urbanisticamente ainda tá se arrumando, já é outra energia. Você vai para o Mato Grosso, outra energia. É a transformação do agro em agroindústria. Então, isso está dando frutos para a gente. Inclusive, boa parte do projeto que a gente tem que ter de Brasil, de sair o Brasil do Bolsa Família, passa a entender que o papel da agricultura ali é um papel transformador. Ele muda a dinâmica política, econômica e social desses lugares. Então, isso é um exemplo do que funciona, mas, logicamente, é aquela coisa, né? O molho, e o que não fica mais caro aqui o que não funciona. Zona Franca de Manaus é um exemplo que não funciona. Só a Honda tem 16 bilhões em renúncia fiscal por ano. A Honda, para ficar levando equipamento daqui para lá, de cá para lá, só porque tem vamos colocar aqui, uma malandragem fiscal que foi criada. Talvez houvesse ali no período da ditadura militar um objetivo de ocupação. Hoje não funciona. Manaus é uma cidade de 2 milhões e poucos mil habitantes e você tem renúncias fiscais nas casas das dezenas de bilhões de reais. Ou seja, não está batendo. Tem orçamento de capital no Brasil que não dá o que é a Zona Franca de Manaus, e de capital maior. Me corrija aí o pessoal que está aqui, mas eu duvido que o orçamento do Rio de Janeiro seja maior, da cidade do Rio, que é bem maior do que Manaus, do que o dinheiro que vai para a Zona Franca de Manaus. Então, lógico que é uma distorção, e essa distorção precisa ser corrigida. Só que também acredito que, quando bem implementado, algumas renúncias fiscais podem funcionar. A construção do complexo do agro, que envolveu a Embrapa Pública, e olha só, eu sou um cara também do vamos privatizar a Embrapa Pública, mas as frentes pioneiras que levaram a gauchada do sul para o centro-oeste para o norte, isso misturou Estado, misturou iniciativa privada e misturou algum grau de subsídio, e isso gerou algo muito bom. Então, nós temos que saber pontuar e utilizar e não incorrer na esparrela do campeão nacional, que é uma vergonha e não funciona e que a gente não vai cair nisso. Tá. Candidato, como jornalista, li o plano de governo de vocês e fiquei preocupado com aquela questão do código de imprensa. O que vocês querem colocar dentro desse código de imprensa? Tem risco aí de censura? Não fique, muito pelo contrário. Você é um jornalista sério e eu acho que a sua categoria está sendo assaltada por uma modalidade nova que eu vi rodando no Brasil. E que eu acho que talvez vocês estejam acompanhando. Algumas páginas de fofoca no Brasil, na verdade, existem dezenas de milhares de páginas de fofoca. Elas atuam como veículos jornalísticos dos municípios e são compradas pelos prefeitos locais. É dinheiro público que é usado e ninguém sabe que é dinheiro público sendo utilizado por um veículo de imprensa.
Isso entra como verba publicitária porque elas são congregadas dentro de agências. Isso aí não está disciplinado, isso não é jornalismo, eles não estão obrigados a fazer checagem, a nada, ninguém tem autoria da matéria, não tem redação, ninguém sabe que isso. São milhões, quiçá bilhões de reais que estão sendo direcionados para esse esgoto e ninguém sabe. Alguém tem condição de checar por como esse dinheiro é usado? Será que a rubrica dele dentro do orçamento municipal que fica dentro de gasto de publicidade com agência não deveria ser tornada transparente? Isso é um exemplo. Agora, em nenhum momento a gente quer atuar contra a liberdade de imprensa, muito pelo contrário. Eu vi que você havia feito uma crítica, até a gente respondeu ali na Cruzoé. A crítica é pertinente porque esse tema tem que ser colocado sempre à mesa. Porque a imprensa ela é necessária num país doente como o Brasil. Só que as inovações que vêm acontecendo, em termos tecnológicos, a página de fofoca é um exemplo disso, são coisas tão bizarras que o próprio jornalismo está sendo meio que comido por baixo sem nem perceber. E eu acho que a população tem o direito de saber que a página de fofoca que está atuando no município dela recebe grana de emenda do prefeito. Isso é um absurdo, isso precisa ser corrigido. Candidato, como é que seria uma diplomacia no governo Renan Santos? Você faria uma aproximação com os Estados Unidos, com China, com Rússia? Um governo nosso ele tem que entender que o que é o Brasil perante o mundo. Quem nós somos. O Brasil é o Ocidente. Não. O Brasil ele é uma experiência única que congrega Ocidente e o dito Sul global. O Brasil é como se ele fosse uma porta, um portal entre o Ocidente e esse mundo novo que envolve África, que envolve Índia, que envolve a Ásia. E o Brasil consegue congregar isso de maneira carismática e apaixonante. Então, o Brasil é um país que não tem rejeição perante o mundo. Na Copa do Mundo tinha mais gente torcendo pela seleção em Bangladesh, na Índia, não sei se vocês acompanharam isso, do que nas cidades do Brasil. Este papel nos coloca não como um baluarte que é um aliado automático dos Estados Unidos, como parte da direita quer ver, mas como uma nação que vai ter que saber fazer esse papel, vamos colocar diplomático internacional de soft power, e em termos de atração de investimentos, com uma dinâmica pragmática. Vou dar um exemplo, terras raras. Os Estados Unidos não fez a lição de casa dele com as terras raras. Não fez. Inclusive, eles venderam a tecnologia para a China, as empresas privadas deles. A China pegou nos anos 80 a tecnologia americana, investiu tudo em processamento, tem as maiores reservas, tem, se eu não me engano, mais de 90% do processamento de terras raras do mundo. Para você fazer um F-35 caça americano, o maior instrumento de guerra dos Estados Unidos, você precisa de meia tonelada de terra rara. Os Estados Unidos dependem da China para isso. Estão na mão, não se planejaram. Agora eles olham para o Brasil que tem 20% das reservas, pelo que a gente sabe. Aí os Estados Unidos, não, preciso extrair sua reserva aí. Isso que os Estados Unidos ele tem um processamento de 1 ou 2 elementos. Aí o Brasil vai olhar e vai falar o quê? Só extrai e leva embora? Não, qual é o nosso papel nesse novo jogo geopolítico? Na nossa visão, eu tenho que sentar com a União Europeia, tenho que sentar com Taiwan, que precisa de terra rara também, eu tenho que sentar com o Japão, tenho que sentar com os Estados Unidos, com o Canadá e com a própria China e estabelecer um sistema relacional em que há transferência de tecnologia e investimento e parcerias de longo prazo envolvendo isso. Porque as terras raras vão colocar a gente, vão fazer com que a gente possa tirar o gap tecnológico em matérias que a gente ficou completamente para trás. Então, do ponto de vista geopolítico, uma reorganização que nós vamos precisar fazer e que não é uma resposta fácil, porque você vai ter que sentar e negociar com todo mundo. Com absolutamente todo mundo. A União Europeia tem um interesse numa reindustrialização dela focada nisso. Mesma coisa os Estados Unidos da América, que tem uma dependência geopolítica desse tema. Vamos para outro tema, data center. Hoje o Brasil não está em condição de falar, eu estou aqui na fronteira do conhecimento IA. Mas boa parte das IAs do mundo vão precisar de infraestrutura de data center com energia limpa sendo tocada em vários lugares ao redor do mundo. O Brasil está numa posição boa para isso. Basta nós tocarmos direitinho o nosso licenciamento ambiental, não deixar a ONG ficar sabotando a instalação dos nossos data centers, como tentaram fazer agora no Ceará, porque houve tentativa explícita de sabotagem com o pessoal da Casa dos Ventos, que trouxe os data centers ali. Do ponto de vista logístico, a gente está num hub de fibra ótica que recebe fibra dos Estados Unidos e que redistribui para a África e Europa. Ou seja, a gente está numa posição boa, que caso a gente use as nossas matrizes energéticas, diminua os juros, entra investimento, a gente se torna essa infra, que aí você também ganha poder e leverage para negociar também troca de tecnologia e, inclusive, capacidade de investimento para a gente poder criar as nossas próprias IAs aqui, né? Não sou tão otimista no curto prazo, mas acho que no longo prazo, do ponto de vista diplomático, a gente consegue quebrar o gap nessas áreas. Candidato, vocês pensam em reduzir o número de municípios no Brasil, né? Qual que seria o critério para fazer essa redução? Isso está no nosso livro Deixa eu amarelo. aproveitar esse questionamento do colega para fazer um outro questionamento. Como uma proposta dessa passa num Congresso em que o deputado federal normalmente depende do prefeito para ter voto? Posso me estender nessa?
Eu acho que isso aqui é o tema mais legal para a gente tratar. Se a gente for falar de reforma política no Brasil, nós temos que falar disso. Porque muita gente fala em reforma política, vamos mudar o modelo para distrital misto. Isso pouco importa no regime atual. Vocês que fazem cobertura política têm que entender que, e vocês entendem, claro, que o município se tornou, especialmente o município com baixa atividade econômica, um executor de recursos que vem do governo federal e executor de emendas do padrinho político do prefeito, que é o deputado que recebe a emenda. Hoje, o que é um deputado federal? Ele é um gestor de uma série de, vamos colocar, filiais que ele tem, que são municípios, e eles executam as emendas dele, fazem um show do Wesley Safadão para se reeleger, não tem nenhuma obrigação ou compromisso com indicadores de desempenho, os famosos KPIs que vocês têm que colocar nas empresas de vocês, para vocês poderem validar se a empresa está funcionando ou não. E aí, eles giram esse dinheiro, não há aumento da atividade econômica nesses municípios, até porque aumentar a atividade econômica significa diminuir o ciclo de dependência do cidadão para com o prefeito, com o deputado. E aí o deputado, quanto mais cidades ele tem para ele controlar, que é esse o jogo político do deputado federal, mais poder ele tem em Brasília, por isso mais demanda emenda, e as emendas são utilizadas, especialmente do orçamento secreto, para alimentar esse jogo. É isso que a gente chama de pacto federativo no Brasil, e é isso que faz com que o Centrão, ano após ano, mande cada vez mais. É por isso que a política brasileira não é feita baseada em, vamos dizer, nem critérios objetivos, nem em programa, nem em ideologia. A gente fica discutindo ideologia, vocês discutem no Antagonista, eu discuto na minha live, mas no fundo isso é uma perfumaria diante de um sistema, de uma máquina muito dura, cujo funcionamento é um funcionamento que é danoso para o Brasil. Como resolver isso? Esse é o ponto que eu vou chegar, que vai envolver a fusão de municípios. Houve no governo do Fernando Henrique a lei de responsabilidade fiscal, que disciplinava, no fundo, a utilização do orçamento por parte de entes federativos. Aquilo foi uma revolução à época, porque a coisa mais comum era um prefeito terminar o mandato dele, ou terminar um ano mesmo, sem pagar folha, dar um calote e jogo que segue. Pois bem, a lei de responsabilidade gerencial, que é um dos projetos que está no nosso programa, prevê que um prefeito, e vamos começar com os prefeitos, tenha indicadores de desempenho objetivos, KPIs. O principal deles, aumenta a atividade econômica no município. Lembrando que quanto você aumenta a atividade econômica, menos gente vai ficar no Bolsa Família, menos gente vai ficar dependendo dos favores do prefeito. Índices de educação que já são públicos e existem, e o Brasil, inclusive, é um país bom dessa parte de transparência e avaliação, em muitas áreas melhor do que os Estados Unidos. Cobertura de água, cobertura de esgoto, fila nas UBSs, ou seja, critérios objetivos que vão entregando uma pontuação do prefeito. Prefeito não entrega a pontuação mínima ao longo do seu mandato, fica inelegível por 8 anos. Prefeito bate as suas metas, ele se qualifica para receber mais emenda. Então, o prefeito pode receber mais emenda desde que entregue bons indicadores de desempenho, facilmente metrificáveis e auditáveis. O maior deles, aumento da atividade econômica percebida com aumento de emprego e redução de pessoas vivendo do assistencialismo. Com isso, eu já disciplinei o uso da emenda, e com isso eu permiti que os municípios que hoje têm baixa atividade econômica, que são aqueles que deveriam ser alvo de uma fusão, passem a se tornar, ter sua porta de saída. Caso eles não tenham isso, o governo federal terá 2 caminhos, que é, você, por decreto, ou via um projeto, quando eu falo decreto, via um projeto, você fazer os critérios para uma fusão, município com menos de 10 mil habitantes, que não apresenta atividade econômica, vai se juntar com o município mais próximo, obedecendo algumas vicissitudes. Por exemplo, se o município está no interior lá do Amazonas e você tem 100 quilômetros de distância, como acontece de município para outro, não vai dar para fazer isso, claro, mas onde dá, você vai fazer. E, inclusive, incentivos financeiros para que haja fusão, porque os ganhos no longo prazo são assim. Então, ou nós fazemos pelo amor, ou nós fazemos pela dor. Espero fazer pelo amor. E o amor é bom para os prefeitos, porque um dos elementos que tem que estar, né, vocês conhecem, tipo privado, sistema de incentivos. De um lado, o prefeito tem que ter essas metas, indicadores e a punição, caso não cumpra a meta, mas do outro, caso ele cumpra a meta, o tão famigerado fundo partidário, que nós não vamos conseguir cortar nesses 4 anos de mandato, porque os partidos são tão hiperempoderados, passam a ser determinados pelo número de indicadores, os pontos que eles obtêm por município, ponderado pelo tamanho do município, multiplicado pelo número de municípios que um partido tem. Ou seja, o que um Kassab, um Valdemar, ou um Renan Santos, que agora é o presidente de partido, vão ter como meta? Corpo técnico, boas prefeituras com boa gestão, atingindo bons indicadores, meu partido vai ser recompensado por isso. Você altera a dinâmica. Essa alteração dinâmica impacta a questão da fusão dos municípios e impacta o que seria, na minha visão, a grande reforma política do Brasil. Ou seja, a gente realinha esses interesses. Para mim, isso é a coisa mais importante que o meu mandato teria que fazer. Ela é menos popular para eu falar, mas ela é mais importante. E essa é a reforma que a gente atinge diretamente o coração do Centrão. Porque eu não vou conseguir, não sei se eu não quero
é que sim, eu não vou conseguir destruir o Centrão no meu governo. Eu acho o Centrão um problema tão grande, por vezes maior do que a esquerda. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.